mudar a nossa vida, restaurar o nosso casamento, possa salvar alguém dentro do nosso lar, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Talvez essa é nossa oração, esse é o nosso clamor. E quando nós olhamos para essa passagem, queridos, ela é um pouco diferente de muitos daqueles que se encontraram com Jesus e convidaram Jesus a ir à sua casa. Essa passagem é diferente porque o texto vai nos dizer que o dono dessa casa, ele era o líder dos fariseus. Era alguém de autoridade, era alguém que liderava os religiosos daquela época. E pensando nesse texto e olhando, quando você volta em Lucas 6, é um pensamento meu, eu acredito que a partir de Lucas 6, talvez nós vamos chegar o porquê deste convite. O porquê que os fariseus, ou porquê o líder dos fariseus, não era apenas um fariseu que guardava a lei, não, era o líder. Era o principal líder da sinagoga da cidade. E ele convida Jesus a estar na sua casa. E em Lucas 6, nós vamos ver algo acontecendo que vai ser semelhante ao dia que Jesus está entrando nessa casa. É num sábado. Sábado é o principal dia para os religiosos, para os judeus. Sábado era o dia que se guardava para o Senhor. Sábado era o dia onde eles se apresentavam no templo e ali eles ouviam os ensinamentos. Sábado é o dia que eles guardavam, que eles não trabalhavam. Os judeus até hoje, eles guardam o sábado. Os judeus até hoje, eles aplicam os ensinamentos da Torá. E era isso que aconteceu ali no capítulo 6, até chegar aqui ao 14. Jesus, ele entra na sinagoga, e naquele dia ele cura um homem da mão ressequida. E por causa disso, aqueles fariseus, eles ficaram alvoroçados, eles não acreditaram porque Jesus curou um homem. Porque no entendimento deles, curar alguém no sábado estava descumprindo a lei. E Jesus ali, em algum momento, Jesus tem um diálogo com eles, e Jesus fala o porquê que curou, e Jesus confronta eles na religiosidade deles. E o texto diz que a partir daquele momento, eles ficaram muito raivosos. E eles começaram a planejar, eles queriam de algum momento que Jesus pudesse ser preso, em algum ato, em alguma infração contra a lei mosaica. E aqui, ao decorrer de Lucas, do 6 em diante, nós vamos ver Jesus ainda operando milagres. Nós vamos ver Jesus entrando em casas. Mas quando chega aqui nessa casa, no capítulo 14, é algo interessante, porque o texto nos diz que aconteceu que ao entrar na casa em um sábado, um dos principais fariseus para comer pão, e eis que o estavam observando. Então o texto aqui está nos dizendo que Jesus foi convidado a ir a essa casa, não para poder operar um milagre, não porque alguém estava enfermo, mas para que eles pudessem observar os ensinamentos, o que ele ia dizer, a atitude dele, para que de alguma forma Jesus pudesse ser surpreendido e dizer: você errou contra a lei mosaica, você está indo contra os nossos ensinamentos. Então aqueles homens não estavam ali para poder ouvir os ensinamentos de Jesus, eles estavam ali para observar. E eu quero trazer também o entendimento para o tempo de hoje. Queridos, muitas das vezes nós estamos na igreja não para poder vir ouvir a palavra de Deus,
para que viemos cultuar. Nós iniciamos o culto aqui, e a Tainara, ela trouxe um versículo que diz que uma certa mulher estava numa casa, e Jesus estava na casa de um fariseu também. E essa mulher, ela não se importa com quem estava na casa. Ela está naquele ambiente, e o desejo do coração dela não era de observar, não era de ver como os cultos estavam acontecendo, como estava a pregação, como estava o louvor, como estava o irmão vestido, quem veio ou quem não veio no culto. A intenção daquela mulher era de entregar a sua melhor adoração ao Senhor. E esses fariseus, pelo contrário, eles estão ali a observar, e às vezes nós estamos como esses homens, vindo ao culto a observar. E o mais interessante, de quem observa demais, nunca é mudado nada na sua vida. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos na igreja, e nada é mudado. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu linguajar, nada é mudado. Porque quando nós temos um encontro com Jesus e temos um encontro com a palavra, Ele nos transforma, Ele nos muda por completo. Mas quando nós somos alguém que somos apenas telespectadores, apenas alguém que estamos a observar, nada muda na nossa vida. E o texto continua dizendo que, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. E o que é este homem hidrópico? A pessoa que tem a enfermidade que é o hidrópico é alguém que tem um certo... Ele é inchado. O seu corpo ele incha por algum problema renal, hipertensão, alguma enfermidade no interior do corpo que faz, de alguma forma, reter líquido no corpo, e o corpo começa a inchar. E o texto diz que esse homem está nessa casa, e aqui algo nos chama mais a atenção. Não só Jesus está na casa dos religiosos, mas este homem. Queridos, porque quando nós olhamos para os fariseus, eles são a elite da sociedade daquela época. Eles só andavam com aqui diz que também estavam os escribas. Era um outro grupo que caminhava junto. Talvez um outro grupo que poderia, às vezes, eles estar junto, algumas das lideranças romanas, que eles poderiam se encontrar. Mas Jesus, querido, Jesus, ele andava com pescadores. Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus não seria chamado a essa casa se eles não quisessem o pegar. Mas este homem hidrópico aqui também, quando nós vamos olhar para as pessoas que eram enfermos naquela época, para os fariseus, era algo impossível dele ser recebido na casa de um fariseu. Porque quem tinha uma enfermidade naquela época era julgado como pecador ou como alguém que estava com enfermidade no seu corpo, porque os seus pais também tinham pecado. Então era impuro. Então este fariseu, este líder dos fariseus, ele estava com alguém impuro dentro da sua casa. De uma certa forma, tinha uma certa hipocrisia nessa atitude de convidar este homem à sua casa. Mas talvez pensando, era sábado. E no capítulo 6, Jesus cura alguém no sábado, e isso causa uma revolta. E agora na casa desse fariseu é um sábado, e alguém está ali enfermo nessa casa. E talvez era aqui que eles queriam pegar Jesus. Talvez eles estavam pensando assim: toda vez que este homem encontra com alguém enfermo, alguém que está precisando de ser curado, ele cura. E nós vamos pegar ele agora. Um sábado, na casa de um líder, ele vai curar alguém no sábado e nós vamos o prendê-lo. É a forma que eu consegui pensar este texto. Não tem outro meio, porque este homem hidrópico estava dentro daquela casa.
E aqui eu queria pensar com você que este homem hidrópico, este homem estava inchado, e Jesus aqui ele vai trabalhar algo que os religiosos também eles têm. Todo religioso, ele é inchado do seu próprio ego. Todo religioso, ele é inchado do conhecer da letra. Ele é alguém que sabe demais, que conhece demais. Todo religioso é alguém que quer determinar como se deve cultuar ao Senhor. Não, deve se vestir dessa forma, deve cantar este louvor. Não, hoje o louvor, a adoração não é mais a forma a qual Deus recebe, porque antigamente se adorava dessa forma. Todo religioso é cheio de algo que não permite transformação na sua vida. E aqui eu queria fazer essa comparação, porque esse hidrópico é alguém que está inchado, mas também ali tem pessoas inchadas do seu próprio ego. E às vezes, queridos, nós também somos pessoas assim. Somos pessoas que convidamos Jesus à nossa casa, como foi feito ao convite deste homem, como este homem convidou a Jesus. Mas Jesus não foi convidado ali para curar, para trazer uma palavra que pudesse transformar. E às vezes nós convidamos Jesus à nossa casa, e às vezes pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, estamos com o coração fechado como esses fariseus. Jesus entra na casa e eles estão com o coração totalmente fechado, porque é tanto orgulho daquilo que eles têm, que eles conhecem a Torá, eles conhecem as leis, eles são guardiões da religião. E Jesus chega com algo que começa a transformar, que começa a mudar. Jesus onde chega, pessoas são curadas, pessoas são libertas. E mesmo eles são guardiões, eles não conseguem ver que Jesus é o cumprimento de Isaías 61. Se eles são aqueles que conhecem a Torá, queridos, eles conseguiriam ver que Jesus é aquele que em Lucas 4 ele diz que ele veio para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para curar os cegos, os coxos, que Jesus veio para cumprir Isaías 61, mas quando nós estamos com o nosso coração fechado, quando nós estamos cheios do nosso ego, quando nós estamos inchados no nosso eu, os nossos olhos estão fechados para ver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Os nossos ouvidos estão tampados, que nós não conseguimos ouvir e ver a revelação daquilo que Deus quer transformar na nossa vida e na nossa casa. E esses homens estão dessa forma. E às vezes nós estamos assim também na nossa casa, convidando Jesus, cantando aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, cantamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nada muda, nada transforma. Porque o nosso coração está fechado. Porque somos apenas observadores. Às vezes por vir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos à igreja, conhecemos os versículos bíblicos, conhecemos as pregações, mas só conhecemos e não é revelado aquilo que Deus quer fazer através da palavra a nós. E aí começamos a ser pessoas que estamos sempre prontos a não só observar, mas ser críticos. Críticos do culto, críticos dos irmãos, críticos do louvor. Você viu hoje o louvor? Você viu hoje como é que foi a canção? E é dessa forma que esses fariseus estavam, prontos não só a criticar, mas pegar Jesus e levar-o preso. E às vezes as nossas atitudes são dessa forma, como esses fariseus. E o texto continua dizendo que então
Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhe: é ou não é lícito curar no sábado? Antes de Jesus curar, ele faz uma pergunta para aqueles homens. Por quê? Porque era sábado. O sábado eles guardavam de uma forma intocável. Só que Jesus pega eles aqui em uma hipocrisia dos religiosos. Jesus faz a pergunta e o texto diz que eles não souberam responder. E o texto continua dizendo: e eles, porém, nada disseram. E Jesus, então, tomou aquele homem pela mão e o curou. Em outra versão, diz que Jesus tomou pela mão e o curou e disse que ele pudesse ir embora para sua casa. E o interessante é que aquele homem, ele não pede para ser curado. Ele foi alguém convidado, talvez para ser uma isca, para que Jesus pudesse ser preso. E uma pessoa que estava sendo usada foi alvo da graça de Deus. Porque a palavra não diz que esse homem disse: me cura. A palavra diz que Jesus o viu. Jesus viu que aquele homem estava enfermo. Aquelas pessoas não falaram nada que ele estava enfermo ou não, mas com certeza Jesus, olhando para alguém que estava inchado, Jesus pega ele pela mão e cura aquele homem. E esses também somos nós. Um dia a graça de Deus nos alcançou. Um dia a graça de Deus nos curou. Só que o meu foco aqui nessa noite não é num homem hidrópico, mas é nessa casa cheio de religiosidade. É nessa casa de coração fechado. É nessa casa de homens que entram no templo, mas não conseguem olhar a necessidade do próximo. É nessa casa de pessoas que se dizem guardiões da palavra, mas não vê que a enfermidade ou aquilo que o próximo necessita, eles não têm compaixão. Porque o texto diz que Jesus pergunta para eles se eram lícito curar no sábado, e eles não souberam responder. E Jesus cura o homem, e Jesus continua dizendo no texto que se um filho deles caísse num buraco, será que eles se levantariam do seu lugar e deixariam de guardar o sábado e ia lá tirar o filho que caiu no buraco? Ou se o animal, o jumento, ou o burro, ou o boi, caísse num buraco, eles iam deixar aquele animal dentro do buraco até o fim da tarde de sábado? E nada responderam. Porque com certeza que sim. Se um filho caísse no buraco, eles levantariam, iam lá e iam tirar o filho do buraco. A religiosidade, às vezes, nos impede de olhar a necessidade do próximo, mas quando acontece com a gente entra em desespero. A religiosidade, às vezes, nos faz ser pessoas insensíveis ao que o outro está passando, à necessidade do outro. Por isso que Jesus, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus e você não ver o teu próximo, como que você pode amar a Deus, sendo que aquele que está na tua frente você não consegue ter compaixão, e o Deus que você vê, você diz que está amando? Como que você ama a Deus se a pessoa que é o próximo que está do teu lado, você não consegue exercer um ato de compaixão sobre essa pessoa? Jesus, ele resume
esses 10 mandamentos em 2 nesse entendimento. E é isso que está acontecendo nessa casa. São pessoas que dizem que amam a Deus, que amam a palavra, mas não têm compaixão pelo próximo. Muito pelo contrário, usaram a enfermidade daquele homem de uma forma para poder pegar Jesus num ato no sábado. Mas Jesus, na sabedoria e na graça qual o Espírito Santo que estava sobre ele, confronta esses homens. E eles nada podiam dizer. E dentro desse entendimento eu queria pensar com você, uma casa onde Jesus está presente, mas o coração está fechado. Queridos, se Jesus entra na nossa casa, algo tem que ser mudado em nós. O nosso coração precisa se abrir para que Ele venha mudar e transformar a nossa vida. Não adianta vir à igreja, não adianta vir aos cultos, se nada tem mudado na nossa vida. O nosso coração precisa ser um coração aberto para que Ele venha transformar a nossa vida. Quando nós fazemos esse convite, Jesus entra na nossa casa, deixamos de ser apenas telespectadores e sejamos aqueles que dizemos: Senhor, entra para mudar, entra para transformar a minha vida. Que saímos deste lugar de religiosos e vamos para aqueles que são necessitados, como aquela mulher que quando Jesus entra na casa e ela se derrama aos pés de Jesus, e ela derrama não só as lágrimas, ela derrama o óleo que era de alto valor sobre o cabelo, sobre os pés, sobre o corpo de Jesus. Quando nós convidarmos Jesus a entrar na nossa casa, que Ele possa entrar para mudar a nossa vida, para mudar a história da nossa vida, para transformar a nossa vida. Deixamos de ser religiosos. Faça uma avaliação hoje sobre a sua caminhada cristã, sobre o tempo que você tem dito que você é alguém que segue a Jesus, o que tem mudado na sua vida, o que Ele tem transformado em você. Porque senão você só é alguém como esses religiosos, que convida Jesus para sentar na sua mesa, mas você só está observando e nada acontece na sua vida. Um segundo ponto, uma casa onde há religiosidade, ela impede a misericórdia de Deus. Queridos, nós precisamos quebrar toda a religiosidade da nossa vida. Quando nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa, nós precisamos abrir no nosso coração para que a graça e a misericórdia de Deus entre e transforme completamente. Transforme por completo. E eis que estavam ali diante de um certo homem, e, queridos, aquele homem estava ali. Aquele homem, ele foi alcançado pela misericórdia, mas todos os outros que estavam ali, pela incredulidade, pelo coração fechado, eles só receberam, sabe o quê? O confronto de Jesus na vida deles. E quando nós olhamos os textos, quando nós vemos os evangelhos, os pecadores, Jesus ele não vem com palavras duras, Jesus vem com graça e misericórdia. Os rejeitados da sociedade, como aquela mulher samaritana, um dia ela encontra com Jesus e todos da cidade a julgavam, e ela foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Aquela mulher que já estava pronta a ser apedrejada, Jesus não chega até ela com mais uma pedra para poder apedrejar, muito pelo contrário, Ele confronta os religiosos e derrama graça sobre a vida daquela mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que iam te apedrejar? Mas pelo contrário, quando nós somos religiosos, a graça não consegue nos alcançar, porque nós estamos com o nosso coração fechado. Nós não aceitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
E aí sabe o que acontece? Acontece o que Jesus faz quando ele chega em Jerusalém, ele vira a mesa dos religiosos. Aqui ele se assenta, mas quando ele chega no templo, as mesas dos religiosos foram viradas. Porque o religioso, ele não quer relacionamento com Deus, ele quer status. Ele é alguém que quer estar à frente, ele é alguém que quer representar algo, mas ele não é uma pessoa que quer se relacionar com Deus. Ele não é alguém que quer ter a sua vida mudada, transformada. Então, quando nós abrimos a nossa casa e convidarmos a Jesus, tira a religiosidade antes e chama Jesus, entra, muda a minha vida, muda a minha história. Uma casa onde Jesus se revela. O perigo de fé sem compaixão. Aqueles homens, eles chamam aquele homem enfermo, não porque eles tinham compaixão, dizendo, hoje Jesus vai entrar na casa e esse homem vai ser curado. Não, pelo contrário, aqueles homens, eles chamam aquele homem para que Jesus pudesse ser julgado. E às vezes nós nos assentamos com pessoas, mesmo sabendo as necessidades dela, nós não oramos por elas. Nós não estendemos as mãos até aonde há necessidade da pessoa, pelo contrário, nós a julgamos. Sentamos, conversamos e quando a pessoa sai, ligamos talvez para alguém e diz, fulano esteve aqui. Pensando nisso, aconteceu algo que me fez agora pensar nesse texto. Eu conversando com a minha mãe, essa semana, eu acho que é algo que encaixa nesse ponto. Minha mãe me disse que a irmã, que é líder do grupo das irmãs da igreja dela, de oração, minha mãe faltou no culto no domingo, ela falou que estava com muita dor nas costas e ela não foi no culto. E a irmã ligou para ela, perguntou como ela estava. E a minha mãe disse, olha, estou melhorando, provavelmente na quarta, na quinta-feira estarei no culto, porque no domingo ela não foi. E a mãe falou que a irmã desligou, a irmã parece que desligou, mas não desligou, e o telefone ficou ligado. E parece que alguém estava do lado, e a irmã começou a dizer, é aquela irmãzinha, aquela irmã boa, que eu disse, que eu já te falei dela, que ela é prestativa, que ela me leva para todos os lugares. Mas aí ela começou a colocar alguns defeitos na minha mãe infelizmente ficou ouvindo. E a mãe falou que começou a chorar, minha mãe é muito emotiva, ela começou a chorar e a mulher ficou falando. E ela ficou ouvindo, que ela falou que queria saber até onde aquilo ia. E a mulher começou a, trazer palavras de difamação, falar coisas. Só que ela não percebeu. Minha mãe falou que depois o telefone desligou. E aí eu liguei, essa semana a gente conversando, ela me contou a história. E ela falou, filho, e ela me contou a história, ela falou, é o diabo querendo diminuir a nossa fé. Eu falei, não mãe, não é o diabo não dá esse poder ao diabo não. São pessoas mesmo com caráter corrompido. São pessoas que são líderes, que vão à igreja, que querem status, mas julgam pessoas, não tem de compaixão, calunia os irmãos da igreja, cultua, vem ao culto, mas fala do irmão lá fora. É esse tipo de religioso que está na mesa com Jesus, que não tem compaixão na hora da necessidade, ou quando um irmão erra, é o primeiro a apontar o dedo.
Eu falei, mãe, não leva isso não, é esse tipo de religioso aqui que Jesus está sentando na mesa, e às vezes nós sentamos na mesa com pessoas dessa forma, que tem título, mas não tem coração de servo, não tem compaixão, não tem Cristo completamente que muda a sua vida. E é mais ou menos assim, queridos. Mas quando nós convidarmos Jesus para entrar na nossa casa, que nós sejamos o primeiro alvo, o alvo da graça, para que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora, mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de olhar as pessoas, mudar a nossa forma de julgar as pessoas, para que possamos, quando convidar alguém a sentar na nossa mesa, nós derramarmos a graça de Deus sobre a vida delas também. Porque aí nós não vamos falar mal, nós vamos orar pela necessidade, por aquilo que o irmão precisa ser mudado. E é nisso que Jesus começa a confrontar os religiosos, quando ele diz assim, é lícito curar no sábado, porque eles guardavam muito o sábado, eles se achavam muito próximos de Deus, porque eles guardavam o sábado, sendo que o sábado não era santificado, porque eles guardavam, lá no texto de Êxodo, o sábado era guardado, porque Deus santificou o sábado. Mas eles, na sua religiosidade, eles achavam, por guardar o sábado, eles santificam o sábado. Não, queridos. E hoje nós guardamos o domingo. O domingo para nós cristãos, nós guardamos o domingo. E isso não santifica o domingo, porque o domingo foi santificado quando Cristo ressuscita no domingo. Não é o nosso ato de guardar que santifica, mas é porque Cristo ressuscitou. E Jesus, ele confronta esses fariseus dizendo sobre isso. Sobre essa religiosidade de achar que você fazer algo faz alguém ser você melhor do que alguém. Nós não somos melhor que ninguém. Todos nós somos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores desde o ventre da nossa mãe. Mas em Cristo nós somos santificados. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos libertos. E quando nós somos alvo dessa graça, nós também somos alguém que vamos levar essa graça ao outro, não julgamento. E aí Jesus, ele faz essa pergunta dizendo, e se teu filho cair no buraco? Porque às vezes nós julgamos o de fora, mas não conseguimos olhar para dentro da nossa casa. E eu estou dizendo, às vezes, a nossa casa, essa casa aqui, nós mesmos. Não olhamos para os nossos próprios erros. Não olhamos para as nossas falhas. Porque às vezes nós falamos, olha aquele irmão que faz tanto errado, mas e o tanto que a sua língua fala mal do irmão? O tanto que você julga e você aponta o erro do irmão, sendo que a palavra de Deus diz que entre os 7 pecados, ou 7 pecados que Deus abomina, é a língua inflamada, é a língua daquele que fala mal do outro. E você às vezes falando assim, olha um irmão que faz aquilo errado, sendo que dentro dos 7 que Deus odeia é a língua inflamada. E os fariseus são esses, que se acham santo demais, e não tem compaixão com o próximo, não tem compaixão com a vida do próximo. E Jesus, ele confronta isso. Nessa casa aqui é algo totalmente diferente. Jesus não entra para fazer milagre. Jesus não entra para levantar alguém que estava morto. Jesus não entra ali no intuito de fazer um milagre. Não, Jesus entra ali para confrontar mesmo os religiosos. E às vezes nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, para que Ele venha confrontar a nossa vida, confrontar a nossa religiosidade. Sabe por quê? Porque se nós não formos confrontados, a religiosidade nos leva para o inferno. A religiosidade nos impede de chegar aonde Alaúna estava dizendo, a entrar no lugar aonde só a presença de Deus é santa.
E ela nos santifica, porque na religiosidade eu começo a achar que eu sou santo demais. E na minha santidade agora, eu sou intocável. Na minha santidade agora, eu não ando mais com pessoas impuras. Jesus, ele entra nessa casa para confrontar essa religiosidade. E uma igreja que ela tem uma religiosidade, ela fere pessoas. Uma igreja onde a religiosidade, ela mata pessoas. E a minha oração nessa noite, Senhor, entra na minha casa, entra na sua casa, que este lugar é chamada casa do Senhor, casa de oração. Entra nessa casa e que o Senhor venha trabalhar na nossa religiosidade, para que não possamos continuar ferindo os nossos irmãos, não usando de ato de compaixão, mas usando ato de julgamento. Diferente de todas as casas, Jesus, ele entra nessa casa para quebrar padrões de religiosidade, para confrontar aqueles que achavam que era suficiente conhecer a letra, mas não ter a sua vida completamente mudada. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus vem entrar nesse ambiente, nessa casa, mas também nessa casa aqui, ó. Ele começa a mudar de dentro para fora. Ele começa a mudar o meu coração, a minha forma de pensar, que eu venha a ser habitação, que esse Jesus que entrou naquela casa e confrontou, possa entrar também aqui dentro e venha confrontar toda a religiosidade que há em mim. E o texto termina dizendo: a isto nada puderam responder. Queridos, quando nós temos a religiosidade em nós, e às vezes nós somos confrontados, a religiosidade vai ser suficiente para poder ter resposta diante da graça de Deus. E às vezes os religiosos, eles têm muitas desculpas. E eu me lembro em um dia que eu fui confrontado de uma forma que aquilo me fez refletir muito. Meus 23, 24 anos, eu sentei junto com alguns pastores e estava sendo feita ali alguma avaliação sobre liderança, e eu lembro de uma irmã, e conversando com ela, algumas coisas que ela foi me perguntando, ela foi me avaliando, e ela me disse: irmão, posso dizer algo? Eu falei: sim. Ela falou: você precisa ser liberto de toda a sua religiosidade. Talvez eu, muito cheio de mim mesmo, de coisas que eu não fazia na minha vida. Não bebi, não fumei, não usei droga, não ia em festas. E talvez na conversa ali, aquela irmã foi me avaliando e ela pediu: olha, irmão, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Você precisa ser liberto da religiosidade para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo foi um tapa na minha cara, irmãos. Mas aquilo ali também foi um despertar, porque eu achava que talvez o título que eu já tinha de ser líder de alguma coisa na igreja era suficiente, achando que aquilo estava me levando mais para próximo de Deus, achando que aquilo ali era suficiente. Não, pelo contrário. Havia só apenas um desejo de dizer que eu era líder, que eu estava na frente da igreja. E na verdade não tinha relacionamento, tinha apenas às vezes palavras que eram preparadas para poder achar que era um máximo aquilo que eu ia falar para os jovens ou para a minha célula, para algo mais que eu fazia na igreja. Mas quando eu fui confrontado, aquilo ali
me moeu, aquilo me deu vergonha. Eu tive muita vergonha naquele dia. E quando eu lendo esse texto, isso me vem à memória. E às vezes nós precisamos convidar Jesus sim, para entrar na nossa casa e dizer: você é um religioso. Dizer que não é apenas vir à igreja, não é apenas conhecer o texto bíblico, mas que o texto bíblico possa entrar na nossa vida e que ele venha realmente se tornar a palavra que nos molda, que nos transforma de dentro para fora. Porque senão, nós vamos sempre estar como esses homens. A isto, nada puderam responder. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Jesus, ele entra nessa casa de uma forma diferente. Alguém ali foi alvo da graça, mas o propósito era confrontar a religiosidade. Que nessa noite nós viemos convidar o Espírito Santo a sondar os nossos corações. Eu não posso dizer para você se você é religioso ou não. Não posso dizer se a forma que você vem ao culto e como você se comporta é a forma que você se comporta lá fora. Porque às vezes a nossa religiosidade nos traz padrões morais para dentro da igreja, para convívio no meio dos irmãos, mas quando os olhos não estão vendo, somos, como Jesus diz, sepulcros caídos. Esse é o texto que ele diz para os religiosos. São sepulcros caídos, por dentro são vazios, por fora tem vestes sacerdotais, se apresentam como sacerdotes, entram no templo com a Torá, com as vestimentas, mas por dentro são vazios, sepulcros caídos, vazios. E às vezes nós estamos assim. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nós e venha tirar de nós toda a religiosidade, todo o ego, tudo aquilo que infla a nossa vida, incha a nossa vida para acharmos que nós somos autossuficientes. Não, nós somos, sabe o quê? Pessoas pecadoras, indignas, mas mesmo assim a graça e a misericórdia dele pode nos mudar e nos transformar. E que nessa noite nós venhamos ser alvos dessa graça, que possamos abrir o nosso coração e nos apresentarmos diante dele. Que seja hoje o basta dizer: Senhor, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nada muda na minha vida, acontece todo ano a mesma história, os mesmos erros. Senhor, que nessa noite entra na minha vida e tira toda a religiosidade. Que nessa noite os sepulcros caídos possam realmente ser retirados e que eu possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, que haja vida em mim. Feche seus olhos e apresenta diante do Senhor.